Muito boa tarde, é segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao programa mais colorido do Moçambique. Entramos sempre com muita boa disposição à segunda-feira, claramente para trazer a boa disposição, a boa onda e queremos claramente contar com a sua companhia até muito bem próximo das 15 horas mais 20 minutos. Este nosso encontro é sempre com jovens e aqui falamos sobre diversos assuntos que interessam a nossa malta juvenil. Como terá sido o seu fim de semana e o que é que você fez ao longo do fim de semana? Você pode contar para nós usando das suas plataformas digitais. Eu já vou pedir aqui o auxílio da minha equipa de produção, mas enquanto isso quero que você já use e abuse das plataformas digitais, como é o caso do nosso Facebook Live. O nosso Facebook Live já está mesmo disponível para que você interaja conosco, para que você nos mande as suas mensagens, para que claramente possa nos dizer quais são as suas aspirações para mais esta semana que começa. Então, por favor, mande-nos as suas mensagens, diga qual é que é a sua expectativa para esta semana e claramente aquilo que você gostava de ver acontecer ao longo desta semana, as suas metas e tudo quanto você almeja alcançar ou mesmo concretizar ao longo desta semana. O meu agradecimento sempre especial para a Fashion Look For You. Muito obrigado para a marca Maduro, que me veste hoje, Canimambo. Obrigado a Iniciar, que cuida do meu calçado. Obrigado a você que está mesmo bastante ligado para juntos fazermos este nosso encontro e claramente trazemos aqui a cor que sempre está presente ao nosso programa. Afinal de contas, este sim é o programa mais colorido de Moçambique, o mais jovem, e aqui falamos sobre tudo que nos interessa. Para esta segunda-feira, falamos sobre jovens versus liberdade de expressão. Certamente que você já ouviu falar sobre liberdade de expressão, mas o que virá a ser? Como exercer esta liberdade de expressão? Você tem conhecimento de que tem direito à liberdade de expressão e como efetivamente se concretiza esta liberdade de expressão nos dias que correm? E para os jovens, nós jovens, temos exercido este nosso direito de liberdade de expressão e quais são os limites, claramente, para esta própria liberdade de expressão? Estaremos a falar sobre este assunto com vários jovens, tal como nós o habituamos, e já vamos apresentando-os, pois já estão posicionados ao cenário mais colorido de Moçambique para juntos começarmos esta nossa conversa. Dou as boas-vindas ao advogado e jornalista Arsénio Manice, que está connosco aqui para batermos este papo. Eu sempre gosto de dar aqui as boas-vindas para mais uma semana que inicia, claramente que a disposição e as metas são tantas. Eu sei que no meio há tantas tarefas, tantas obrigações para o dia de hoje, reservou um bocadinho do seu tempo para estar connosco. É sempre um prazer recebê-lo, bem disposto para essa segunda-feira. Sempre bem disposto, sobretudo estando com jovens, e uma semana que inicia com este debate sobre jovens, sobre a liberdade de expressão. E deixa-me também saudar aqueles que acompanham o programa, desejar um bom dia e oxalá que a conversa possa fluir muito bem. Muito bem, fantástico. Damos também as boas-vindas ao Dércio Nhanombe, que está connosco aqui ao nosso programa, e é sempre bom receber um historiador desta magnitude e qualidade de jovem para o nosso programa. Dércio, está tudo bem? Bem disposto à segunda-feira? Boa tarde a todos em casa, boa tarde aos meus colegas aqui do painel. Está tudo bem comigo e que este dia seja produtivo e que estejamos aqui para conversar em torno daquilo que interessa a nós jovens, que faz de nós jovens aquilo que nós somos, e é importante debater estes assuntos e muito obrigado. Fantástico. Damos também as boas-vindas aqui ao nosso programa ao Rufino Bambo, ele que é técnico de relações internacionais e também ativista social. É um prazer, Rufino, receber-te aqui ao nosso bate-papo. Está tudo bem? Boa tarde a todos, aos que nos acompanham pela tela mágica da TV e Facebook. Boa tarde para si, Eduardo, e para os companheiros do painel. Comigo está tudo bem, é sempre uma hora renovada estar aqui no programa mais colorido do monstro e o programa mais quente num dia frio como hoje. É verdade. Pois bem, também damos aqui as boas-vindas ao Ednilson Mendes, que é advogado também e é jovem, consequentemente, porque aqui só recebemos jovens para nos falarem sobre diversos assuntos. Ednilson, então, está tudo bem? É sempre um prazer receber-te aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Eduardo, muito obrigado pelo convite. Boa tarde também aos seus espectadores lá em casa. Estou sempre bem disposto e sempre uma honra, como meus colegas de painel disseram, partilhar o cenário com este programa que é tão colorido
que é o mais colorido de Moça. Pois, vocês vão fazerem parte deste nosso cenário com muitas mais cores, claramente, para o nosso programa. Ok, prontos, a começarmos, devemos mesmo definir sobre o que nos leva a termos esta conversa. Liberdade de expressão, a vosso entender o que seria, para os mais leigos da matéria, para poderem perceber. Começamos mesmo pelo Arsênio Manguice, o que é que deveria ser ou o que é que vem a ser liberdade de expressão? Certamente que muitos dos nossos telespectadores já tenham ouvido em algum canto falar de liberdade de expressão. Bom, a liberdade de expressão é essencialmente o direito que nós temos de nos expressar. A expressão faz-se de várias formas, pode ser a fala, inclui também a linguagem corporal, não é? Podemos dizer língua de sinais que nós temos, mas essencialmente a liberdade de expressão está ligada também à liberdade de pensamento. Porque eu falo aquilo que eu penso. E é um direito de personalidade, é um direito humano, é inerente à existência de uma certa pessoa. Por isso que não se regula nas leis a liberdade de expressão. Nós nunca podemos ter uma lei que diz que, olha, as pessoas têm que falar desta ou daquela maneira. Não é? É um direito que nascemos com ele. O que tem que acontecer é que as pessoas devem, não é, exercer esta liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão é essencialmente exprimirmos os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas opiniões, nas nossas relações, no dia a dia, não é? E também inclui-se na liberdade de expressão outras liberdades, como por exemplo a liberdade de imprensa, que é mais a liberdade dos profissionais de comunicação social, a criação dos jornalistas do ponto de vista de empresas de comunicação social e por aí. Mas esta liberdade de expressão é mais essencial, porque independentemente de existirem órgãos de comunicação ou não, ou as redes sociais, nós sempre comunicamos. E, felizmente, é um direito que Moçambique exerce, não é? As pessoas exercem a liberdade de expressão de várias formas, e temos estado a ver muito nas redes sociais em que as pessoas bastou acordar, está lá a dizer o que pensa. E aquilo que eu penso, os outros não são obrigados a concordar, tem que respeitar. Não é? E se calhar nós temos conflitos aí, porque aquilo que eu penso, o Bernardo pode não, ou o Eduardo pode não concordar, o Antônio pode não concordar. Então, às vezes temos questões quentes, desafios, debates, não é, acesos, na forma como as pessoas se expressam, e quando a pessoa se expressa, está a dizer aquilo que pensa, e aquilo que eu penso é aquilo que eu penso. E a graça da vida está aí. Se todos nós estivéssemos a pensar da mesma forma, não faria sentido. Então, nesta definição de expressão, eu queria enfatizar este elemento de que, olha, este é um direito que não se regula. Não existe uma lei sobre a liberdade de expressão. Não é? É como a liberdade de caminhar, por exemplo. Não é? É um direito humano, quer dizer, nós não podemos dizer que a pessoa tem que falar assim ou desta forma. Assim como pensar, não é? Não podemos regular a forma como as pessoas devem pensar ou deixar de pensar, não é? Então, eu iria, não é, definir a liberdade de expressão nesses termos. Ok, muito bem, fantástico. Na verdade, você também pode deixar ficar o seu parecer, o seu ponto de vista com relação a este nosso assunto, usando e abusando da nossa plataforma, que é o Facebook Live. Bastante que visite www.facebook.com/MediaMaisTV. Na verdade, também pode nos contar como foi seu fim de semana, o que é que você andou a fazer ao longo deste fim de semana em casa. Acreditamos nós que teve aqui várias atrações na Mídia Mais TV que mantiveram-no em casa, e certamente que teve de aproveitar este tempo também para descansar e entre outras alternativas, projetos ou então ocupações. Por isso mesmo, fique à vontade para escrever-nos, fique à vontade para interagir conosco através deste Facebook, do Twitter também, tem à disposição o nosso Instagram, @mediamaistv.mm, e pode nos encontrar também no nosso
Nosso Twitter também está disponível, onde muita gente também tem interagido conosco, mas também pode ver o nosso programa e rever através do nosso canal no YouTube, Mídia Mais TV. Ok, vamos seguir com mais entendimentos. Claramente, cada um, tal como falamos aqui de liberdade de expressão, cada um pensa a sua maneira, e claramente cada um deve ter a sua maneira de contextualizar este nosso assunto sobre liberdade de expressão e o entendimento de nós jovens sobre esta própria liberdade de expressão. Dércio, a teu entender, o que é que deveria ser a liberdade de expressão? Bom, antes de definir a liberdade de expressão, eu gostaria de trazer um bocado um contexto de como é que chega a aparecer, como é que chega a surgir este contexto da liberdade de expressão. É preciso referir que a liberdade de expressão ela surge num contexto do fim das monarquias absolutistas. Damos grande destaque à França e à Inglaterra. Portanto, era uma altura em que vigoravam os regimes monárquicos, os regimes dos reis, e naquela altura bastasse que apresentasse uma ideia diferente daquilo que era o posicionamento do rei, o rei mandava cortar a sua cabeça. Então, só existia um indivíduo capaz de expressar-se, dizer aquilo que pensava sobre alguns assuntos, e este indivíduo era um comediante. O comediante tinha a possibilidade de dizer o que quisesse, mesmo dizer algumas verdades sobre o rei. Ele era um simples comediante. Então, fazer que essa liberdade de expressão surge com o fim, de fato, das monarquias absolutistas. E o triunfo das revoluções francesas e burguesas nos trouxeram essa liberdade de expressão, nos trouxeram essa instauração dos direitos do homem, de expressão e tudo quanto nós agora desfrutamos. E isso é resultado, de fato, daquelas revoluções burguesas na França e na Inglaterra. E a liberdade de expressão, como o meu colega já estava a referir aqui, é o direito que cada indivíduo tem de expressar aquilo que pensa, de expressar aquilo que é o seu posicionamento, de expressar ou manifestar aquilo que são as suas opiniões sobre algum determinado fato, algum determinado acontecimento, alguma coisa que sucede. Né? É pensar, dar o seu posicionamento sobre algum fato. Então a liberdade de expressão é isso, ela nos permite falar aquilo que nós queremos, mas nós devemos ser responsáveis por falar aquilo que nós falamos. Porque a liberdade de expressão, ela vem do anonimato. A liberdade de expressão vem do anonimato, você deve falar e responsabilizar-se pelo que fala. Porque, como meu colega estava a referir, pode falar alguma coisa e tocar alguma sensibilidade. Então, para que aquela sensibilidade reaja sobre alguma determinada fala sobre ele, por exemplo, é preciso conhecer a quem dirigir-se ou quem pronunciou aquele discurso sobre ele. Fazer que não pode exercer o direito de expressão e simplesmente ficar no anonimato. Mas quem disse isso? E como é que eu vou chegar à pessoa e dizer que, por exemplo, aquilo não é aquilo que devia ser percebido em termos de posicionamento? Então, para dizer que este direito é um direito universal, e se há 100 anos atrás a liberdade de expressão ela era reservada a grandes políticos, a grandes intelectuais, hoje a liberdade de expressão ela é universal. Então, todo mundo tem direito de dizer o que pensa sobre algum determinado assunto. Então, eu iria resumir e dizer que a liberdade de expressão é a manifestação daquilo que nós pensamos sobre um determinado assunto. Ok, muito bem, fantástico. Aqui está também a liberdade de expressão que demos ao Dércio, né? Pois bem, Rufino, nós também passamos já a esta mesma questão para ti, sobre o que é que significa para ti e o entendimento de nós jovens sobre liberdade de expressão. Bem, é sempre bom falar depois de um jornalista e um formado em Direito, ou em Ciências Jurídicas, e de um historiador, porque eles já disseram quase tudo. Porém, só para acrescentar, eu penso que eu definiria a liberdade de expressão como sendo a capacidade discursiva que o indivíduo tem sobre uma determinada matéria ou assunto. E a liberdade de expressão compõe 3 funções, que são, primeiro, a função interpessoal, isso é um apanágio do ser humano se expressar com os outros, ou conversar, ou exprimir uma opinião. E só o ser humano é livre, o resto não. Um pássaro não é livre de dizer o que pensa, não é livre de voar. É a natureza do pássaro voar, mas o ser humano é livre. Outra função é a função de consolidar a democracia. Importa dizer que a liberdade de expressão tem consigo direitos conexos.
que é a consolidação das democracias. Em nenhuma parte do mundo existirá democracia se não houver a liberdade de expressão. É um dos princípios fundamentais para que exista uma democracia. Só para contextualizar, até 1975 a 1989, Moçambique não tinha a liberdade de expressão prescrita na sua Magna Carta, a Constituição da República. Porém, com a introdução do multipartidarismo e da democracia liberal, importa dizer isso, porque Moçambique já era democrático até 1975, havia democracia popular, mas com a introdução da democracia liberal, introduz também a liberdade de expressão como um direito dos cidadãos. E, assim sendo, tem esse papel de consolidar a democracia. E outra função tem a função comunicativa, pois através da liberdade de expressão há liberdade de imprensa, onde o indivíduo tem a faculdade de aceder a informações, de divulgar informações e de procurar perceber a complexidade de certas informações sem prejuízo ao segredo do Estado e ao segredo de justiça. Assim sendo, só para resumir, a liberdade de expressão é a capacidade discursiva que um indivíduo tem, pois é um apanágio intrínseco ao ser humano. E importa dizer que a minha liberdade de expressão não pode ferir a dignidade humana. Então, há um entrave da minha liberdade. Eu posso dizer tudo, posso sim, mas tem certo limite, desde que não fira a dignidade humana do outrem. Ok, muito bem, fantástico. Aqui também esteve os dizeres e também o parecer do Rufino Bambo sobre a liberdade de expressão, mas também, como dizias, é sempre bom falar depois do advogado, mas voltamos ainda a falar com outro advogado e ainda bem que já começamos aqui a entender que esta questão de liberdade de expressão é um direito, efetivamente, mas será que este direito, como anteriormente esteve aqui a dizer, será que é só para os jornalistas, é só para o pessoal que comunica com outras pessoas? Edmilson, o que efetivamente vem a ser liberdade de expressão e então direito à liberdade de expressão? Bom, eu acredito que os meus colegas de painel complementaram aquilo que é o meu raciocínio, porque desde o início dessa conversa o meu colega advogado também referenciou que, embora não exista uma lei, portanto, estamos aqui a falar de algo natural. Como o colega disse, a ninguém pode ser obrigado ou ser restrito este poder de comunicar, este poder de expressar, porque eu acredito que de forma a que os colegas definiram, chega-se à conclusão claramente que esta expressão permite-nos falar aquilo que nós pensamos. Ora, é preciso nós colocarmos isto em termos legais, porque logo a priori a própria Constituição da República, que é a Lei-Mãe, já prevê esta disposição legal relativamente ao direito de liberdade de expressão. Portanto, estamos aqui a dizer que certo indivíduo, qualquer indivíduo que seja, tem esta liberdade de poder expressar-se, de poder dizer aquilo que obviamente pensa, porque eu estou aqui a tentar perceber como é que seria uma sociedade que não expusesse aquilo que necessariamente pensa. Seríamos, eu não sei qual é que seria a nossa figura, mas pois, é a tal democracia que hoje em dia nós todos temos a tendência de dizer que fazemos parte ou que efetivamente queremos vê-la, né? Sim, sim. Então, isto é muito importante, porque a partir do momento em que nós permitimos determinado indivíduo de expressar aquilo que pensa, logo estamos a permitir que várias coisas possam alongar-se a partir dos pensamentos deste determinado indivíduo. Tanto é que o próprio legislador, na Constituição da República, já veio a frisar que todo indivíduo, portanto, tem este direito de liberdade de expressão, de expor aquilo que é o seu pensamento. Não se pode restringir este direito por conta daquilo que são os princípios fundamentais, portanto, plasmados na própria Constituição da República. Porque estamos aqui a falar de uma Constituição da República que é a Lei-Mãe. Lá existem todos os princípios fundamentais que regem a nossa sociedade. Portanto, tudo isto está plasmado.
Então, o direito à liberdade de expressão não é um direito que nós estamos à procura, mas é um direito que já está lá plasmado e que, obviamente, o próprio legislador assim firmou porque tem a consciência de que todos nós temos esta possibilidade de expor aquilo que são os nossos pensamentos. É claro que não se pode abusar este direito de liberdade ou esta liberdade que a própria Constituição já prevê. Não podemos extravasar aqueles que são os limites, mas a partir do momento em que nós expusemos aquilo que é o nosso pensamento, já estamos, portanto, a exercer este direito de liberdade de expressão. Pois, muito bem dito para você que não compreendia, para você que era, na verdade, um leigo a esta matéria de liberdade de expressão, em algum momento já pôde, de várias formas, perceber qual é que é o significado, qual é que é a essência de que é que realmente se fala. Principalmente hoje, numa altura em que as redes sociais fomentam-nos e nos dão a impressão de que nós podemos falar tudo. Mas, ao mesmo tempo, será que nós podemos pensar que todo jovem tem conhecimento de que a liberdade de expressão é um direito que está salvaguardado para si? E, ao mesmo tempo, como é que nós, hoje em dia, lidamos com esta questão das redes sociais? Tivemos um caso muito recente de dois jovens que proferiram palavras ofensivas contra a figura do presidente, e muitos de nós começamos a ouvir esses termos de liberdade de expressão. Será que esta pessoa tinha o poder, podia falar, e quais realmente são os nossos limites? Falando sobre o nosso entendimento, entanto que jovens, sobre esta questão da liberdade de expressão e o papel hoje em dia destas redes sociais em que cada um acha que pode falar o que deve ou o que pensa, e na verdade quais é que podem ser os limites, e será que as redes sociais hoje em dia vêm a fomentar esta tal liberdade de expressão exagerada de nós jovens? Desta vez começamos fora dos advogados vão fechar. Dércio ou Rufino, por favor. Tá. Bom, vi o vídeo e os cidadãos estavam no seu direito de falar o que sentia. Porém, eu sempre digo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Me é lícito exprimir o que eu sinto, mas não convém injuriar ou preferir palavras ofensivas a outra. Como eu defini a liberdade de expressão, há um limite quando fere-se a dignidade humana. Quando chegamos a um ponto onde ofendo o trem, estou a abusar, já não é liberdade de expressão, é libertinagem. A liberdade de expressão tem limites, a libertinagem não. Na libertinagem eu posso falar do modo que me convier, do modo que me vier algo. Pois, agora aí se calhar surgia outra questão. Se estamos a perceber que, ou a pensarmos que o jovem conhece ou não esta liberdade de expressão, ao ponto de tu, se fores a me ofender, eu poder reclamar este direito, ou dizer que tu, a partir deste ponto, estás a me ofender. Estamos cientes de que os jovens têm este conhecimento. Tu a me ofender, será que eu tenho o conhecimento ou mesmo esta noção de que já estás a ofender-me? Bom, olhando para o contexto atual da nossa juventude, né? Há uma lacuna na percepção de ofensas nos jovens. Dando um exemplo básico, quando alguém comete crime de calúnia ou crime contra a honra de uma certa pessoa, por vez em quando deixamos passar por desconhecer que aquilo foi uma infração para mim. Alguém quando fala coisas que não constituem verdade sobre mim ou é meu nome, é um crime isso. Não obstante estar a exercer a liberdade de expressão, mas já há um crime dentro disso. Talvez importa dizer que o limite da liberdade de expressão é a moral. Não existe uma lei que vai determinar o limite da liberdade de expressão, mas a minha moral tem que impor esse limite. Disso não posso falar porque ofende, em primeiro lugar, os meus princípios morais e éticos. Quando isso ofender-me, provavelmente irá ofender a outrem. Então, foi nesse sentido em que os dois cidadãos foram levados à justiça, pois ofenderam uma entidade pública, em primeiro lugar, não o Presidente da República como pessoa, mas o Presidente da República como um órgão de gestão do país. Muito bem, fantástico. Dércio, por favor. Bom, eu penso que os jovens têm o conhecimento de que existe o direito à liberdade de expressão, temos noção de que temos a liberdade de expressão. O que muitas das vezes considero que não temos noção é que essa liberdade de expressão tem limites.
Nós olhamos para a liberdade de expressão como o poder de falar tudo aquilo que nós podemos falar. Mas não é bem assim. Existem limites que nós não podemos extravasar dentro desta liberdade de expressão. Meu colega jurista aqui já estava aí a mencionar, eu não vou entrar nessa questão jurídica, legal, não. O que eu quero dizer é que existem limites de fato para exercer essa liberdade de expressão. Que não pode ser falar aquilo que pensa, injuriar o outro, falar aquilo que pensa, a ferir a dignidade humana, a dignidade do trem. Portanto, não podemos simplesmente dizermos que estamos a exercer o nosso direito de expressão, a dizermos, por exemplo, que nós apoiamos discursos machistas. Não podemos simplesmente pensar que estamos a exercer o nosso direito, porque isto está fora daquilo que está plagiado na Constituição. Aquilo que é crime na Constituição, não podemos nós defendermos porque temos a liberdade de expressão. Aquilo não está na lei, aquilo é fora da lei. Então, a nossa liberdade de expressão tem esses limites. Devemos falar sim tudo o que pensamos, darmos nosso posicionamento, mas tem de sempre ter um limite referente àquilo que nós pensamos. Não injuriar o outro, não falar mal do outro no sentido negativo, no sentido de manchar a imagem dos outros. Isso já não é liberdade de expressão, é gozar com outra pessoa. Liberdade de expressão não é só falar o que pensa, é falar o que pensa, mas num sentido construtivo, pode não ser construtivo, pode ser crítico, mas não pode em nenhum momento injuriar, não pode em nenhum momento manchar a dignidade humana. Penso que o que nós não sabemos, ou os jovens não sabem, é que a liberdade de expressão tem limite. Não sair aí falar aquilo que pensa porque acha que existe ou até exercer o direito de expressão. Ok, muito bem, fantástico. Doutora Arsénio Manhis, mesmo falando aqui, e se calhar aqui ainda bem que está em duas balizas, a vertente jornalística, da comunicação e tanto que advogado. Muitas vezes, nós jovens, cidadãos comuns, pacatas por aí, pensamos que realmente só os comunicadores, só as pessoas que aparecem na televisão, só as figuras públicas é que são ofendidas, já porque realmente no dia a dia, nas redes sociais, vemos e vivenciamos vários formatos de pessoas a serem ofendidas, figuras públicas, se calhar por serem tantos exemplos e houver poucos casos de pessoas que realmente reclamam este direito ou abuso, se calhar, desta própria liberdade, entanto que tal. Acredita que as redes sociais hoje em dia vêm fomentar e fazer com que o jovem passe do limite quanto a esta liberdade de expressão, muitas vezes está a fomentar este mau comportamento, mau entendimento sobre o que seria a própria liberdade de expressão e como é que pode ser feito este exercício. Estão olhando também para a própria comunicação, existem hoje vlogueiros, vlogs, comunicadores nas várias vertentes. Bom, eu penso que ainda precisamos de jovens mais ousados, que mais falam, que dizem, que pensam. Ok. Sim, eu penso que uma sociedade constrói-se com base nos poucos jovens que têm coragem de dizer aquilo que pensam, não é? Naturalmente que existem as restrições, os limites que os meus colegas do painel aqui apresentaram. E eu estou certo que todos nós nascemos numa família e dentro das nossas famílias já se diz que, olha, não fala isso, não diga isso, desde pequeno. Então nós, na verdade, sabemos quais são os limites, quais são as consequências, até morais, de ofender outras pessoas ou de proferir palavras que ofendem outras pessoas. Agora, a minha posição é de que realmente nós precisamos de pessoas que falam mais, que usem mais as redes sociais para dizer o que pensam, o que acontece nas suas zonas, porque só assim realmente vamos ter a informação. E hoje as redes sociais são as que nos alimentam quase em tempo real daquilo que está a acontecer. Sim, há casos. Mas será que os assuntos ou esta liberdade que se apresenta nestas plataformas digitais, ela chega a sair destas plataformas? Será que as pessoas que por vezes nós fazemos reclamações e achamos que a questão de direito vão ver, isso chegará se calhar aos ouvidos dessas pessoas? Tem chegado? Acredita que de alguma forma as redes sociais têm feito o seu papel ou a nossa manifestação através das redes chega a equivaler-se ou a chegar a estas entidades? Bem, eu vejo de várias perspectivas. Por exemplo, na cidade de Maputo, não é? Há grupos de pessoas, não é, que estão sempre nas redes sociais.
a vida para eles, a vida familiar, profissional, acadêmica, é tudo nas redes sociais. Colocam lá tudo, não é? Acreditam que se não publicam nada, praticamente não existe ou não pensam. Mas há outros que não estão nas redes sociais. Só sair um pouco para o distrito, por exemplo, vais notar que as pessoas convivem, conversam, interagem muito fora das redes sociais. Agora, sim, nas redes sociais, ao nível dos centros urbanos, como Maputo, Beira, as grandes cidades, as pessoas comunicam e lá nas redes sociais tem também não só cidadãos comuns, eu poderia dizer assim, mas também algumas pessoas que fazem daquilo o seu trabalho, para acompanhar o que os jovens dizem, não é? Para censurar, inclusive. O fulano de X pensa assim, diz isso, não é? Para defender, se calhar, o seu trabalho. Há pessoas que o seu trabalho mesmo é acompanhar aquilo que o Eduardo pensa. O Eduardo pensa isto. Será que está alinhado? Não está alinhado? Não é? Eu acredito que as redes sociais têm um poder muito forte e o que se comunica lá, o que se fala lá, chega até os dirigentes, até o próprio Presidente da República, nas suas intervenções, nós percebemos que ele acompanha aquilo que se discute nas redes sociais. Isso mostra que as redes sociais têm este poder. Mas realmente eu concordo com o que os meus colegas do painel diziam, é preciso estarmos cientes de que podemos ofender e do ponto de vista legal temos crimes, como crime de difamação, a injúria e calúnia, não é? Se eu for a dizer algo com a intenção de ofender alguém, eu posso ser responsabilizado por isso. Mas há casos em que eu digo algo sem nenhuma intenção. Não é? É por isso que se fala muito da questão da fofoca. Imagina que todos os fofoqueiros fossem presos. As nossas mulheres todas acabariam presas, porque quase todos os dias dizem algo que nem sempre é verdadeiro, mas nem sempre há intenção de ofender. Agora, há quem se sente ofendido, não é? Mas não porque a pessoa que disse algo tinha a intenção de ofender. Eu posso me sentir ofendido, mas não porque a pessoa que disse aquilo que me faz sentir ofendido. Realmente a intenção era de me ofender. Agora, eu penso que os jovens devem continuar a usar as redes sociais, a dizer aquilo que pensam. Naturalmente que nisso vão surgir situações de ofensas, não é? Mas eu penso que não poderíamos ir mais na perspectiva de que, olha, não falem, isso é crime. Vamos deixar as pessoas falar. É um direito humano, as pessoas devem naturalmente se expressar, naturalmente com os limites que existem e chamar a atenção para as pessoas terem um maior cuidado de não ofender aos demais. Ok, muito bem. Passamos também agora ao Ednilson também, que vai dar o seu olhar. Muitas vezes nós percebemos que há, se calhar, um certo medo ainda falarmos sobre comunidades que se calhar desconhecem esta questão da própria liberdade, da própria possibilidade de falarem sobre vários assuntos, de opinar, acima de tudo, que temem, se calhar, represárias por vezes e se calhar têm este medo de serem punidos de alguma forma e tudo mais. E também, se calhar, quero comentar esta parte das redes sociais hoje em dia serem ferramentas que fomentam esta nossa própria liberdade exagerada, ou acredito também que há que haver mais jovens a falarem, se expressarem através destes mecanismos? Bom, eu acredito que é muito benéfico que haja, de facto, as redes sociais de um modo a que os utilizadores possam, portanto, utilizar da melhor forma. Eu acredito que num dos programas anteriores nós já falamos de uma situação sobre os crimes contra a honra. Portanto, eu costumo ver que algumas pessoas usam as redes sociais de forma correta, mas outras cingem-se naquilo que é o poder abusivo desta liberdade de expressão. Portanto, as redes sociais elas acabam sendo, de facto, benéficas para um certo ponto, mas também acabam sendo, ou seja, acabam sendo canais que fomentam situações desagradáveis. Portanto, nós o que queremos aqui dizer é que se nós usarmos as redes sociais de forma correta,
nós vamos, obviamente, agir dentro dos limites. Porque nós nunca vamos dizer que, olha, se tu ultrapassares esta linha, do ponto de vista legal, tu tens esta sanção. Porque muitas das vezes as pessoas nem conhecem. Elas só vão se expressando, vão dizendo isto, mais aquilo. Mas eu acredito que, de um ponto de vista moral, cada um sabe aquilo que poderá ofender a outra. Porque nós não podemos dizer que, olha, eu vou insultar fulano de X, Y, Z, porque eu tenho a liberdade de expressão. E muitas das vezes nós vemos isso nas redes sociais, que existem publicações ofensivas, existem publicações que, do ponto de vista moral, acabam sendo situações muito estranhas. Logo, estamos a dizer que, nesta perspectiva, as redes sociais não podem ser usadas para que ofendam, ou seja, esta pessoa promova situações que ofendam a outra. Porque se nós não usarmos a lei da forma que a lei é, então nós não vamos dizer que nós não conhecíamos o preceito legal, porque sabemos que existe essa liberdade de expressão. O que é que eu quero dizer com isto? Que, do ponto de vista legal, a ignorância à lei não exime este indivíduo das responsabilidades. Eu, sabendo como não, que estou a ofender aquele determinado indivíduo, não me vai eximir, ou seja, eu não hei de ir a uma instância e dizer que, olha, eu estou a fazer isto porque não sabia que isto era crime. Isto não existe. Portanto, o que nós devemos saber é que estas mesmas redes sociais devem ser usadas da melhor forma. Porque se nós não usarmos da melhor forma, nós vamos ultrapassar aquilo que são os limites. Existe sim liberdade de expressão, todos nós estamos aqui a expor aquilo que é o nosso pensamento, mas em nenhum momento estamos a ir contra a honra de determinado indivíduo. Portanto, eu passo aqui uma máxima, uma expressão latina: dura lex, sed lex. Portanto, a lei dura, mas é lex. Ok, muito bem, fantástico. A nossa conversa, como você já viu ou está a acompanhar, está realmente muito interessante, mas é momento de nós irmos ao nosso brevíssimo intervalo, mas nós já voltamos para mais conversa. Até já. Quando chegamos à nossa casa, queremos tudo à nossa maneira. A Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A Princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papai Nelton nunca perde um jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser, porque cá em casa mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. Quer mostrar o seu produto ao mundo? Quer levar a sua marca a um outro nível? Quer estar mais próximo do seu cliente? Quer fazer tudo isto a preços promocionais? Ligue agora para 82 41 62 665 e leve a sua marca para uma nova dimensão. Muito boa noite. Olhamos para o essencial da informação para esta noite.
Uma nova fase está a começar. Este material chega aqui desta forma. Uma fase interessante em que vamos falar só do ambiente e de pessoas que trabalham nesta área. Olhando assim, pode-se pensar que já não tem mais qualquer utilidade, mas não. E vão ajudar a saber como podemos contribuir para a preservação do mesmo. Convido-lhe a conhecer uma geração mais consciente que não será construída apenas aqui deste lado, mas aí em sua casa e no meio ambiente no geral. Quer fazer parte de uma geração mais consciente? Então, fique conosco todas as semanas e aprenda um pouquinho sobre o meio ambiente. Até lá! Uma iniciativa Proja, com a parceria da Mídia Mais TV, patrocinado por Alto Comissariado Britânico Maputo. Cuidado. Muito bem, estamos de volta ao seu programa O Bate-Papo. Muito obrigado pela sua companhia. Já sabe que esta semana será abençoada. Já estamos em novo mês, o mês de março, o mês do faro. Daqui 13 dias é meu aniversário. Por favor, não se esqueçam de mim, ok? E a todos que fazem hoje, escolhem mais uma flor no Jardim da Vida. Muitos parabéns. Já agora parabenizamos ao DJ Stênio DK, que completou mais um ano ontem. Por ser domingo, eu não estaria aqui para o desejar feliz aniversário. Eu estou mesmo à espera do nosso próximo encontro aqui no Bate-Papo para boas vibrações e boas misturas. E obviamente para você que tenha também presenciado e vivido mais um aniversário, muitos parabéns, muita saúde e prosperidade acima de tudo. Pois é, estamos aqui a conversa sobre juventude e liberdade de expressão, que certamente é um tema que deve ser falado mais em outros fóruns, e pelo que nós sempre passamos esta mensagem de que se fale bastante nas diversas oportunidades e perspectivas, e acima de tudo comece a falar sobre estas questões também nas redes sociais, aonde nós achamos que podemos falar tudo e mais um pouco. Falamos sobre o que nós achamos, o que nós pensamos, e muitas vezes não damos a merecida liberdade, a merecida delimitação daquilo que nós podemos falar. Pois, estamos aqui a falar com vários especialistas, na verdade pessoas que também deixam ficar a sua opinião, nomeadamente o Edmilson, o Arsénio, o Dércio, mas também o Rufino, que está connosco aqui à conversa. Mesmo a caminharmos para o fim, olhando para aquilo que é a nossa juventude de hoje, como é que nós podemos praticar esta questão da própria liberdade de expressão, como é que hoje em dia nós podemos, se calhar, consciencializar as pessoas que têm o direito de liberdade de expressão, porque nós ainda vemos pessoas que têm medo de opinar, acima de tudo, que têm medo de expressar a sua opinião, porque têm medo de serem discriminadas, a sua opinião, que acham que mesmo falando a sua opinião não irá contribuir de nenhuma forma. Como é que nós hoje em dia, a comunicação social, as redes sociais, para quem conhece o direito e não só, pode, se calhar, fazer com que o próximo tenha conhecimento e possa, obviamente, também usufruir desta liberdade, deste direito de liberdade de expressão. Ok, Rufino. Existem diversas formas de expressar-se verbalmente e não verbal. Verbalmente, a pessoa pode usar da sua voz, da sua escrita e de muito mais que transmita o verbo. Também pode exercer a liberdade de expressão através de movimentos não verbais. Dando exemplo disso, foi o que aconteceu na Tunísia para a origem da Primavera Árabe. Um tunisino incendiou-se por não estar de acordo com as políticas públicas da Tunísia na altura. Isso foi uma manifestação da sua liberdade de expressão, de forma não verbal. Outro sim, a pessoa pode manifestar através da arte visual, isso é, através de pinturas e encenações. Importa dizer que a forma mais fácil de exercer a liberdade de expressão é através da linguagem, isso é.
deixar seu pensamento através da voz ou da escrita. E se formos a observar a nível nacional ou internacional, a maior parte das pessoas que exercem a liberdade de expressão o fazem através de artigos, de músicas, de poesia e poesias de combate. Isso é. Há diversos artistas no anonimato, no sentido de não são conhecidos, não há muita fama, que já exercem essa liberdade, mas com desconhecimento legal. Eles não têm noção de que o que estão a exercer é um direito previsto na Constituição, nos demais instrumentos legais internacionais, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Carta da União Africana e a Carta sobre os Direitos Humanos e a Carta sobre os Direitos do Homem da União Europeia. Talvez importa dizer que a liberdade de expressão não é só dizer o que é favorável a alguém ou ao Estado, mas sim o que é desconfortante ou desfavorável ao próprio Estado, sem cometer aquelas infrações que aqui deixamos a rolar, que é injuriar o outro. Talvez acrescentar que o limite da liberdade de expressão é incitação ao ódio. Eu posso falar de tudo, mas não posso incitar ao ódio. Os instrumentos legais internacionais que eu deixei aqui ficar já prevê essa situação, onde há o discurso de ódio, incitação à guerra, já não é liberdade de expressão. É uma intenção que eu tenho de chamar as pessoas a aderirem a uma causa. E a liberdade de expressão não pode ir nesse diapasão, onde as pessoas devem abraçar uma causa sobre o que o fulano X disse. Então, devemos usar esses meios verbais e não verbais para deixar ficar o que pensamos, sem incitar a ódio, sem incitar ao tribalismo, ao regionalismo ou outra forma não honrável ou digna do ser humano. Ok, muito bem, fantástico. Doutor Arsénio, vai querer também dar o seu ponto de vista. Eu sei que até o pensar também, esta liberdade de expressão por vezes contribui para o desenvolvimento social, econômico do país também. Pois sim, é verdade. E aí há um elemento muito importante que eu acho que vale a pena mencionar, é a necessidade de cultivar a mente, não é? Porque esta liberdade de expressão que nós exteriorizamos tem a ver com o que nós pensamos. E para uma melhor, não é, formulação de ideias é importante que haja leitura. E é um grande problema no nosso país. As pessoas não leem. Eu vejo isso. Mas tem tempo para ver comentários ou para comentar nas redes sociais de famosos, nas polêmicas? Pois, então, também sou docente, até o nível da universidade. É muito lamentável, o nível de leitura é muito fraco. Então, se nós não lemos manuais ou outros livros, fica claro que o nosso nível de raciocínio, de criatividade vai ser baixo. Não estamos a dizer que quem não lê não pensa, não estamos a dizer isso, mas olha, uma mente que lê é flexível, é fértil, não é? E as ideias para o desenvolvimento são muito excelentes porque nós temos que nos basear naquilo que é evidente, naquilo que é verdadeiro. Do contrário, nós estaremos só falar por falar, dizer por dizer, como diz. Então seria muito interessante que os jovens tomassem a sério a questão de se informarem, de ler. Pode ser até online, pode não ser os livros, dizemos que os livros são caros, mas hoje em dia temos livros digitais, não é? PDF que circulam por aí. Então seria muito interessante se os jovens dedicassem mais tempo de leitura para melhor formar as suas opiniões, as suas ideias, porque só assim que se pode contribuir para o desenvolvimento. Do contrário, estaremos só a dizer por dizer. Né? Daí que eu dizia que nós precisamos de mais jovens que falam. Né? Falam nessa perspectiva de pessoas que têm ideias formadas, são firmes, conseguem defender aquilo que pensam, porque certamente que pesquisaram, informaram-se e estão cientes. Pois, agora, não indivíduos que ficam à espera de programas específicos como Vivências do Povo, querem um Luciano Valentim que chegue para que finalmente digam que não estão satisfeitos com a situação X e tudo mais, entanto que podem praticar este exercício no seu dia a dia, se calhar, e assim desenvolver a comunidade e quiçá o país também. Pois,
Então, hoje em dia, está-se a discutir muito a questão das vacinas, não é? Do coronavírus, dividindo opiniões, mas é preciso que a gente leia, perceba que vacinas são essas, como é que os outros países fazem. Só assim que podemos opinar da melhor forma. Do contrário, será aquele discurso de lamentar ou de querer falar mal dos dirigentes, não é? Então, é preciso realmente que formemos melhor as nossas opiniões, porque só assim, aquilo que eu for a dizer vai fazer a diferença na sociedade. Veja que, mesmo na formulação das políticas públicas, não é? Os governantes, na maioria das vezes, vão se basear naquilo que as pessoas vão opinar, não é? Aquilo que os estudantes vão dizer, aquilo que os estudiosos vão dizer, que são as suas opiniões, não é? Vão emitindo, vão escrevendo, vão falando, e aí consegue-se ver, olha, aquilo que o fulano diz é útil, e a partir daí pode-se formular grandes políticas públicas. Então, é de encorajar que os jovens melhor se expressam, não é? Mas é preciso realmente que tenham um alto nível de leitura, de pesquisa, e as redes sociais facilmente trazem-nos informação e é só irmos atrás. Do contrário, a nossa opinião não há de fazer diferença. E mais uma vez, o que nós falamos tem a ver com os nossos pensamentos, as nossas ideias, e temos que fortalecer muito bem os nossos pensamentos, as nossas ideias. Não é? E os artistas têm feito muito bem ou muito bom uso da liberdade de expressão, porque criam, não é? As letras às vezes são incisivas, são fortes. E daí que eu dizia que temos que estimular a liberdade de expressão, porque os artistas, por exemplo, até, vamos dizer, ofendem, insultam, mas é uma maneira, não é, de dizer o que pensam sobre a realidade social, sobre como a governação é feita, sobre como é que funciona a máquina da administração estatal. O Azagaia e tantos outros expressam-se, o Mistabal, por exemplo, para citar, ele expressa-se exaltando a questão do amor, das famílias. É uma forma de dizer o que ele pensa, não é? Utilizando a arte. Então, é preciso também destacar a questão da criatividade, da criação artística, não é? Que melhor contribui nesta questão da liberdade de expressão. Ok, muito bem, fantástico. Dércio. Eu penso que há alguma lacuna ainda relativamente a esse contexto da liberdade de expressão. Os jovens, não só jovens, mas há uma tendência das pessoas não manifestarem aquilo que são as suas opiniões. E mesmo se for olhar para as redes sociais, nós vamos perceber que várias publicações, várias manifestações de opiniões, se formos ao fundo, verdade mesmo, vamos perceber que são contas fantasmas. São pessoas que não existem, ou existem, mas não usam aquilo que é a sua identidade para expressar o que sentem. Então, se formos ao fundo querer saber quem publicou aquilo, nós vamos investigar até ao fundo e não vamos conhecer quem foi. Mas nós teremos ali algumas verdades para dizer que esta situação também dos jovens, não só, mas todo mundo que tem direito à liberdade de expressão, não manifestar as suas opiniões, talvez esteja mesmo relacionado ao contexto do nosso país. Muitas das vezes já verificamos situações em que você fala o que pensa hoje, amanhã acorda espancado, publica alguma coisa sobre um assunto hoje, amanhã acorda com a agência incendiada. Portanto, há esse receio das pessoas, na verdade, expressarem aquilo que elas sentem, porque elas têm um medo em expressar isso por conta dessas situações. Agora, como nós podemos fazer o uso da liberdade de expressão? Nós podemos fazer de várias maneiras, manifestações artísticas, já estavam a falar aqui da música, são essas várias vertentes que podemos manifestar. Desde que façamos de uma forma correta, sigamos os limites, não extrapolar aquilo que são os limites expostos para que não firam sensibilidades. Eu acho que nós podemos sim fazer um bom uso da liberdade de expressão, desde que o façamos para desenvolver, promover o crescimento, opinar sobre alguma coisa muito forte que vai, na verdade, influenciar aquilo que, ou contribuir para aquilo que é o desenvolvimento de alguma coisa. E um outro problema também referente a essa liberdade de expressão é a opinião
que todo mundo tem um direito, todo mundo tem direito à opinião, mas eu costumo relacionar isso ao argumento. Todo mundo tem um direito de opinião, mas nem todo mundo tem um argumento sobre a sua opinião. É corrente agora sair à rua, ver que é para o Estado comer o nosso dinheiro, relativamente a dívidas ocultas. Comer o nosso dinheiro, falando de X é isto, mas aquilo, é opinião. Está a expressar o que pensa sobre alguma individualidade ou algum assunto. Mas ok, vamos lá, argumenta sobre este assunto. O que você tem para dizer com A mais B que este assunto você posiciona-se desta forma? Então também existe um problema, uma lacuna referente à opinião e ao argumento. Pois. Existe ainda esse problema para dizer que devemos manifestar, mas devemos dizer alguma coisa e termos uma base para fundamentar aquilo que nós opinamos. Nesse caso, se nós não temos a base para fundamentar a nossa opinião, estaremos aí num diálogo de surdos, a falar coisas sem ser muito fundamento. Portanto, deve sempre ser relacionado o argumento e a opinião. Pois, é o que acontece muitas vezes quando nós temos líderes de opinião, líderes de referência nas comunidades. Porque o Rufino Marracoena é a pessoa que pensa melhor. Se ele diz que é isto, então é isto. Se a opinião dele é esta, eu vou pegar esta opinião, mas muitas vezes mal sei perceber ou explicar o que é essa. Eu sei que é a opinião que eu defendo a partir de hoje, porque eu vi com o Rufino, acho que é mesmo esta. Pois é, então, Denilson, também, qual é que é a sua deixa quanto a esta questão de nós jovens hoje em dia termos esta liberdade? Como é que nós podemos gerir esta própria liberdade? Como é que nós podemos fazer? Como é que cada vez mais pessoas podem sentir-se no poder também de falarem? Porque muitas vezes nós, se calhar nós da comunicação social, interpelamos pessoas para pedir a sua opinião e simplesmente têm medo de falar porque o que acontece na sociedade lhes assusta de poderem falar. Bom, eu acredito que uma das coisas que mais retarda uma sociedade é o pensamento ignorante de que nós sabemos tudo. Portanto, este é um pensamento muito, mas muito traiçoeiro. Porque, por vezes, nós fazemos coisas e nós achamos que aquelas coisas que nós estamos a fazer, nós temos domínio daquilo que fazemos. Tanto é que, muitas das vezes, nós vemos os jovens não tem o poder de informação, portanto que é um poder quase que gratuito. Eu posso me informar sem ter de gastar muito dinheiro, mas é preciso que nós tenhamos esta vontade de ir atrás das informações. Mas uma das coisas que faz com que principalmente os jovens não tenham esta capacidade de ir atrás da informação, ou é pela ignorância de que conhecem tudo, ou porque limitam-se a dizer que eu não posso. Mas é preciso que o direito à liberdade de expressão, por exemplo, o direito à vida, sejam direitos que este indivíduo não precisa ser jurista, não precisa ser estudante de direito para saber que eu tenho este e aquele direito. Portanto, é preciso que, mais do que alguma coisa, a nossa sociedade mude esta forma de pensar, de que a informação só se apanha, portanto, se eu tiver algum valor ou algum dinheiro ou alguma coisa que possa, portanto, sustentar este fracasso deste determinado indivíduo é não ir atrás da informação. Portanto, nós vemos hoje em dia as redes sociais, temos artigos que mandam nos WhatsApp, textos, livros até que mandam por WhatsApp, mas se nós formos a notar, são poucos os que fazem o bom uso deste material, esta ferramenta, deste material que se calhar é muito benéfico. E nós vamos buscar somente aquilo que se calhar é o lixo, entre aspas, é o lixo daquilo que as pessoas, portanto, pretendem, porque muitas das vezes nós queremos aquilo que a opinião pública quer e não aquilo que necessariamente nós possamos discernir, nós vermos o que é que de facto pode ser desta informação. Então é preciso que os jovens, principalmente os jovens, tenham esta cultura de buscar informação e discernir o que é bom, o que é errado.
Porque se nós não fizermos esta comparação, logicamente que não teremos uma sociedade apreciável. Muito bem, fantástico. Já mesmo a fecharmos, 15 segundos, beijinhos, abraços. Começamos mesmo por ti, Ednilson. Bom, muito obrigado a todos, obrigado a todos que acompanham o programa, a minha família, a minha namorada, todos aqueles que direto ou indiretamente fazem parte do Ednilson e desta televisão. Ok, muito bem, fantástico. Rufino, os beijinhos e abraços, 15 segundos. Sim, aproveitando a deixa do Dr. Manhissa, convido a todos no dia 5 de março a aproximar-se ao Jardim dos Magerman a partir das 13h30 para adquirir um livro de prosas que é excelente e ajudará a mente a ser flexível e desenvolveremos um estágio intelectual benéfico ao país. Mando beijinho e abraço a todos que nos assistem, a Uli Francisco, ao Jonas Tivano, autor do livro nesse caso. Amanhã estará conosco para falarmos sobre esta obra. Ao Celso, a todos que conhecem, e em especial ao movimento ativista Moçambique, que tem sido um dos movimentos que lidera nos direitos humanos, direito conexo a direitos de liberdade de expressão, e é tudo. Muito bem, fantástico. Dércio? Bom, abraços a todos aí em casa, abraços à minha família, minha nome, meu mãe, abraço a todos que me assistem, Chiboleca, família Chiboleca, também um abraço aí, e até mais. Muito bem, fantástico. Doutor Arsénio, os beijinhos, abraços. Beijinhos, abraços à minha família, a todos os moçambicanos, e terminar mesmo encorajando os jovens para usarem da liberdade de expressão, continuar a falar, a dizer o que pensam e não esperem que todos concordem com o que falam, porque se ficamos à espera de concordar significa que provavelmente... Se calhar nunca mais tenhamos esta concordância. Então, muito bem. Exatamente, muito obrigado. Muito obrigado pela participação e obrigado pela vossa opinião e certamente que nos encontramos brevemente para falar sobre este tema e mais outros. Liberdade de expressão versus juventude ou juventude versus liberdade de expressão foi o nosso tema. Estivemos aqui a conversa com o advogado Ednilson Mendes, juntamos ainda o advogado e jornalista Arsénio Manhisse, o historiador Dércio Nhanombe e ainda o Rufino Bambo, que é técnico de relações internacionais e ativista social. Vamos ao nosso brevíssimo intervalo. Hoje voltamos com Wilson Montana. Até já. Quer mostrar o seu produto ao mundo? Quer levar a sua marca a um outro nível? Quer estar mais próximo do seu cliente? Quer fazer tudo isto a preços promocionais? Ligue agora para 82 41 62 665 e leve a sua marca para uma nova dimensão.
com Nike no pé e game na cabeça. Só pra quando mostrarem vosso trabalho, eu mostrar que pra vós eu não tiro cap. Queremos massacrar e tu que passa. Tenho neguinhas na área, levo somente pois ela é uma loiça. Só usamos ela pra matar fome. Cego posso correr sequência de linha quando tu não pode. Nem que chames mano do teu pedaço. Nós bebemos whisky, tu fuma cigarro. Somos belindos, não aguentam na rádio. Só falta ouro pra completar o carro. Papo comigo, um gasto e humilha. Rose de Europa pra dar sua família. Será que ser melhor faz-te passar a esperança para os miúdos da área? Não quero mais amigos, quero mais prata e prada. Rap é uma escala e tens que ficar atento para não seguir uma bala. Sai do muro. Sai do muro. Sai do Sai do foda. Melhor que quem, famoso que quem. Nem tens manéis em ninguém. Muro faz merda e só causa quedas. E onde eu tô só recebo prendas. Armado lindinho com creme da mãe de cabelo na cabeça. Só pra fazer um vídeo, postar no Insta e enganou uma Vanessa. Piadas. Vamos e volte com a força, puto. Rap fortalece e te tornas tudo. Não compre lá, compre pão. Não fumei ninguém cão. Não fumei ninguém cão. Não fumei ninguém cão. Sai do muro. Sai do muro. Sai do muro. Sai do muro. Sai. Não fumei ninguém cão. Não fumei ninguém cão. Bode ficou quente com a minha presença. Todos me conhecem, o rap tá na veia. Outro de preto sentado no assento. Eles me falam do tempo da seca. Agora nado em marazo. Quem fala mal eu só mando um abraço. Hoje tu me vê na TV. Quero um negócio com um mexicano, caçador dessa suicídio. Cortei cabelo, mas ainda tô lindo. Vivo feliz, eu não tô deprimido. Tô no estúdio pra nunca faltar trigo. Tua cena é falência, acabaste virando o garçom do cassino. Chamo louco, procurei atrás do meu sonho. Eu tava como os ninguém lá no céu. Mano, tô bem debaixo do AC. Se estivesse em cima seria um ET. Atualiza a tua linha, minha energia PT. Está a performance do Wilson Montana. Por favor, aqui Wilson, seja muito bem-vindo. Como é que é? Para aqui, então chute. Como é que é? Epa, é o contrário, como é então? É assim. Muito bem-vindo, estás bem disposto a esta música? Qual é que é o título desta música? Cão. Não tomei ninguém cão. Ok. Ok. Todos reais. São todos reais. Exatamente. Qual é que é a história aqui e qual foi a inspiração para fazer esta música? Eu sei que esta música não faz sozinho. Não, faço sozinho. Faz sozinho? Só uma pequena alteração. Ok. É uma ideia, pá. Okay. Sabes como é que são essas cenas dos artistas? Ok, tu és o próprio artista. Ok. Pronto. Esta música de quando é que é? Recente? Essa música gravei no finais do ano passado. Só que ainda não disponibilizei. Ok. E o que é que tu faz ainda? O que é que tu fez ainda ficar com esta música ao forno até esta parte? Lancei uma música intitulada Licor. E depois de Licor lancei uma intitulada GLB. Então eu quero tentar seguir uma sequência. Quero lançar Licor 2. Okay. Eu tenho um projeto Licor 2. Então depois de lançar Licor 2 vou soltar essa música. Fantástico. Wilson Montana, quando é que tu começas a cantar? Há quantos anos? Há quanto tempo estás nesta estrada de música? 2016. 2016 é recente. 2016 é recente. Mas antes disso nunca mais, aliás, como é que é? Nunca lançavas barras? Foi algo que começou em 2016 ou tu antes já tinhas mais experiência? Nada, foi uma cena de eu estar a voltar da igreja com o meu amigo. Mandei um abraço para ele, Amar. Foi uma cena de estar a voltar da igreja, ele ter me feito escutar uma música dele. E eu gravei e fiquei tipo, uau, boa cena então. Fiquei tipo, bro, mete-me lá nessa brincadeira, faz-me lá ver como é que as cenas funcionam. Tá a ver? Então, ele
foi me dando as direções, dicas, muito mal, estás a ver? Sempre ia para casa dele com uma letra, ele dizia, não tá bom, volta, ficava tipo fogo, esse cara está a viajar, estás a ver? É. Só que uma vez eu fui pro estúdio direto, fiz uma letra, fui gravar, estás a ver? Então, teve um feedback nice, por acaso, para uma primeira música, né? Então, foi uma cena, mas nem espontânea. E o que é que mais gostas nesse universo de ser rapper, ser cantor? O que é que mais te atrai? É a liberdade de expressão. Estás a cabular. Por acaso, gostei. Tu ficas à vontade, tu falas o que pensas nas tuas músicas. Exatamente. É a liberdade de expressão. Ok. Eu me senti livre de expressar o que eu sinto. Não há melhor coisa que essa. Então a música, para mim é isso, estás a ver? Tu expressares o que tu sentes. Ok. As tuas músicas estão disponíveis em que plataformas? Como é que as pessoas podem encontrar Wilson Montana? Minhas músicas estão em blogs, podes pesquisar, Google aparece. Meus videoclipes, para quem ainda não viu, pode ver aí no YouTube, tem meus videoclipes. SoundCloud também podem me encontrar. Blogs também. Tô lá. Ok. Para este ano de 2021, o que é que tu reservas? O que é que estás a preparar? Estou a preparar muita boa música. Quero fazer muitos videoclipes também, se tudo der certo. Quero aparecer mais como grupo também, Mil Pontes. Mandar xará para todos meus manos da Mil Pontes, Carola, Dugan, Nicolas, Marcos. E aí, mandar um abraço para meu anjo que hoje perdeu a vida, um amigo do meu grupo, Mil Pontes Poison. E aí, nós estamos a fazer agora só por nós, é mais por ele também. Então, mandar um abraço para eles. Eu tenho esse projeto e com a Mil Pontes. Puxar com meus manos. Muito bem, fantástico. Mesmo no finalzinho aqui dos nossos dedos de conversa, uma mensagem para os teus fãs, para quem te admira, para quem te segue. Primeiramente, agradecer pela força. Para quem tem dado força, agradecer por estarem sempre a partilhar esses links. Sei que é meio chato quando um gajo só te manda link, até dizem esses gajos não conversam comigo, só estão me mandando links. Mas muito obrigado para quem tem aturado, para quem tem sido passivo, para quem tem baixado as músicas, continuem a baixar, pois estão ajudando o nosso progresso, e o nosso progresso depende de vocês. Então, muito obrigado. Mandar um abraço para o Napoleão, que está em França, para o Nicolas Ross, amanhã vai disponibilizar a EP dele. Alone, Nuno Mira também de Gaia vai disponibilizar amanhã a sua EP. Ok. Então, desculpa, Nicolas não vai disponibilizar amanhã, toma para aí. Ok, são tantos artistas e nós vamos chamá-los aqui ao nosso programa, terão a oportunidade. Então, mandar um abraço para todos vocês no nosso programa. E para minha mãe. Muito bem, Wilson, obrigado pela tua presença. Vamos fechar com música. Pray until something happens. Continue a orar até que algo se concretize. Push! Esta camiseta da Maduro. Muito obrigado pela vossa companhia. Eu sou Faro de Moss, o apresentador mais belo de Moss. E amanhã eu volto pontualmente às 13h50. Até lá! Tchau! Corta do cabelo, nega pagou uma bendita passagem. E só disseram que um nega quando posta no filho que rende é só homenagem. Mas não tô pra essa shit, o que tenho na mind é só apenas let. Só não vamos tocar nessas.